Elvis sacudiu o mundo, sintetizou o movimento, Elvis mudou a cultura pop. Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo, dessa vez nós vamos falar sobre a importância de Elvis para a cultura pop, não só do século XX, mas como ela continua sendo atual. E para me ajudar nesse vídeo eu chamei meu amigo Sérgio Biston, um grande colecionador de Elvis, um dos maiores colecionadores do Brasil e também um dos grandes entendedores do assunto. Mas antes de começar o vídeo eu quero convidar vocês para se inscreverem no canal se vocês ainda não forem. Eu também vou deixar o link de alguns produtos relacionados a Elvis na descrição, se vocês comprarem por esses links vocês ajudam a manter os nossos projetos. Bom, você não precisa ser fã de Elvis para entender a importância dele para a cultura de maneira geral, para a música, para entender que Elvis foi diferente, que ele teve um papel importante, que ele representou uma virada cultural. Falar de Elvis é falar de música, de cultura, de movimento, de revolução. Ele apareceu no momento em que nos Estados Unidos imperava o conservadorismo, o tradicionalismo, a família tradicional, um pós-guerra de gente comportada, de gente certinha, um mundo bem organizado, onde cada um tinha o seu papel, supostamente. Ele quebrou com isso, rompeu o marasmo, ele sacudiu o país, os Estados Unidos, e logo sacudiu o mundo inteiro. Ele personificou o rock and roll e literalmente colocou as pessoas para se mexer e rolar. Para entendermos Elvis, a gente precisa pensar como as multidões se moveram ao redor dele, de um artista diferenciado, como essas pessoas seguiram ele nos shows nos Estados Unidos e no Canadá. Alguns poucos shows foram feitos fora dos Estados Unidos e só não seguiram ao redor do mundo porque não houve uma turnê mundial, e muito provavelmente por culpa do empresário dele, o Tom Parker, um baita de um trambiqueiro. Como alguém que gosta de número, eu quero mostrar alguns números para vocês entenderem a importância de Elvis. Ninguém tem um número exato, mas se fala em mais de 1 bilhão de discos vendidos, seja single ou álbuns. São centenas de discos de ouro, de platina e por aí vai. Foram 14 vezes no topo das paradas segundo a Billboard. Foram 3 Grammys. O Elvis ganhou também um Globo de Ouro pelo documentário Elvis on Tour. Foram centenas de shows lotados. Foram filmes que alguns chamam de tenebrosos, como fez o Regis Tadeu recentemente, mas que vendiam horrores de bilheteria. E mesmo os filmes mais fracos realmente do Elvis. Muitos desses filmes ficaram entre os top 10 das bilheterias da época. Para entendermos Elvis, a gente precisa entender o contexto da sua formação no sul dos Estados Unidos, uma região historicamente mais pobre do que o norte industrializado, onde a família Presley não era uma exceção. Uma região onde imperava o racismo, onde hoje ainda existem muitas marcas do racismo, mas o Elvis não era racista, assim como o Elvis também não era ladrão de estilo ou de músicas dos negros. Uma das coisas pela qual o Elvis recebe muito pouco crédito é o papel dele na integração da cultura e da música americana da América segregada da década de 50. O primeiro compacto dele, o That's Alright Mama, Blue Moon of Kentucky, ele trazia no lado A uma música composta por um negro e do lado B uma música composta por um branco. E isso, apesar de parecer algo irrelevante hoje, era algo bastante importante naquela época. Isso porque as rádios da época, a música, o mercado da música da época, ele segregava também a arte, né? Então, as músicas de negros tocavam em rádios para negros e as músicas para brancos tocavam, né, em rádios para brancos. Ao fundir os estilos, ao misturar tudo e dar aquele toque especial dele, o Elvis fez com que essas músicas transitassem por todos os campos, pelos dois campos. E isso atingiu uma grande diversidade de público e levou a música, esse novo estilo de música, para várias pessoas e integrou essas culturas, integrou esses estilos musicais. Isso foi muito importante e é dado muito pouco crédito ao Elvis por isso. Quando That's Alright Mama estourou nas rádios, ela já era uma música conhecida, ela era uma música que já havia sido gravada pelo artista original, já havia tocado nas rádios, todo mundo conhecia a música, mas a maneira com que o Elvis cantou fez com que ela ficasse completamente diferente e atraiu a atenção do público. Essas pessoas não sabiam se o Elvis era branco ou negro, e aí entra o papel de outras pessoas como o Sam Phillips e o DJ Dewey Phillips, que também misturavam tudo. E desta forma a música não teve mais fronteiras. Então esse é um dos papéis muito importantes do Elvis que é pouco mencionado. Essa integração, essa simbiose, ela aconteceu não de uma maneira consciente. O Elvis não era um militante ou alguém que levantava uma bandeira. Isso era natural para ele. Ele cresceu no interior dos Estados Unidos,
uma comunidade bastante segregada, bastante pobre, e ele cresceu ouvindo as músicas dos negros nas rádios, a música dos brancos nas outras rádios e assistindo os cultos religiosos na igreja, onde já havia a música gospel, ela é de certa forma uma fusão também, né, da música branca e da música negra. Então tudo isso para ele foi um caldeirão, onde ele foi misturando tudo isso. Para ele era natural, ele não via diferenças na música. Então isso é algo muito importante que o Elvis absorveu, isso é algo muito importante que o Elvis levou para a grande indústria fonográfica na década de 50. E apesar de não levantar bandeiras, o Elvis tinha uma atitude silenciosa, mas muito presente, de estar sempre junto com pessoas negras. Então ele aparecia em fotos abraçando artistas que ele admirava, como o Fats Domino, como o Roy Hamilton e outros artistas negros que ele admirava muito. E numa época em que era mal visto pela sociedade branca racista da época se associar a negros, o Elvis estava sempre com eles, manifestando a sua admiração por esses artistas, enaltecendo a música deles e fazendo questão de mostrar que aquilo tudo era música, que aquilo tudo era gente e que não havia diferenças. Eu acho isso um recado muito importante que ele deu nessa época e continuou dando durante toda a carreira dele e que merece mais crédito do que ele recebe. Claro que Elvis não fez tudo sozinho, ninguém faz nada na história do mundo sozinho, sempre partimos de algo e fazemos parte de algo. A mesma coisa aconteceu com o rock, que a imprensa fez questão de coroar o Elvis como rei. O movimento do rock já estava em curso, o rock já estava em gestação quando o Elvis apareceu. Ainda assim, é inegável que o Elvis foi fundamental. Ou seja, ele estava lá quando tudo começou, ele sintetizou o movimento. Ele serviu como ponto de partida e simbolizou o que estava acontecendo. Outra contribuição muito importante do Elvis foi, de certa forma, a criação da indústria do adolescente. Porque até então, os jovens, eles eram miniaturas dos seus pais. Eles tinham os mesmos gostos dos seus pais, na maneira de se vestir, dos ídolos que eles tinham, da música que eles ouviam. Quando o Elvis surgiu, ele criou toda uma nova cultura, a cultura do jovem. Então, os jovens começaram a ter ideais, os jovens começaram a ter anseios, os jovens começaram a ter um espelho. E isso foi se refletir na indústria fonográfica, foi se refletir na cultura americana, europeia, tanto com reflexos até lá na Europa, quando os Beatles, em separado, ouviam o Elvis e achavam aquilo fantástico. Iniciou-se dali todo um movimento cultural. Então, o Elvis tem também esse aspecto da criação de uma nova cultura, a cultura jovem. É claro que ele não fez isso sozinho, né? Ele foi, como disse o Chuck Berry, uma das engrenagens. O Chuck Berry, quando estava sendo entrevistado por um jornalista um tanto quanto incisivo, esse jornalista deu a entender que ele seria o verdadeiro pai do rock, e o Chuck Berry fala muito bem que não há pais do rock, são todos uma engrenagem, uma pequena peça de uma grande engrenagem, e o Elvis é uma dessas peças. Mas Elvis foi muito além do rock, como todo mundo já sabe. Ele respirava música, ele transpirava sentimento, ele conquistava multidões. Claro que nem todo mundo. Muitos nortistas, por exemplo, não viam Elvis como algo tão especial assim. Havia muita gente que inclusive desdenhava o Elvis. Pessoas ligadas a diferentes movimentos culturais, como por exemplo os universitários, que estavam muito mais ligados à cultura popular, a chamada música popular, que nós conhecemos também como música folk, gente que não gostava do rock. Ou mesmo gente preconceituosa que via o sul como uma região atrasada, de hillbilly, de caipiras, que desmerecia a cultura sulista, que não tocava os discos do sul nas suas rádios no norte. Gente que considerava suas rádios à frente do tempo. Gente que via o Elvis como símbolo do caipira sulista, mesmo sendo o caipira que subiu na vida. Mas tudo isso não diminui a importância de Elvis. Afinal de contas, o mundo é múltiplo e o Elvis não dependia exatamente desse público. E ainda assim, mesmo quando ele passou pelo Madison Square Garden em Nova York, ele reconquistou o respeito de muita gente. Ele chegou a ser chamado de príncipe de outro planeta. Nesse momento, ele já tinha encantado multidões com o especial de Natal de 68. Ele já tinha conquistado Las Vegas, ele já tinha inclusive lançado o especial chamado That's the Way It Is, para mostrar como ele era, né? O conhecido no Brasil como Elvis é assim. Da mesma forma, ele mostraria toda a energia dele nos palcos, no que ficou conhecido como Elvis on Tour, que no Brasil é chamado de Elvis Triunfal. Mostraria também todo o seu brilho ao vivo, via satélite, em nível planetário, no chamado Aloha from Hawaii. Outra contribuição do Elvis para a sociedade é a grande leva de artistas
que surgiu e que influenciou o mundo positivamente graças a ele. A gente conhece uma série de artistas como, por exemplo, Bob Dylan, os Beatles, Led Zeppelin, o próprio Jimi Hendrix. Então, uma série de pessoas, de artistas que contribuíram imensamente para a cultura, para a formação do ideal cultural da década de 60, 70 e que se tornaram artistas por causa do Elvis. E ainda toda essa bagagem cultural que o Elvis trouxe ao mundo, ela se reflete até hoje. Quando você vê artistas como Bruno Mars, Dua Lipa, são artistas que já mencionaram Elvis. O Bruno Mars era um fã, era um cover mirim do Elvis, né? Com talento, se tornou um artista talentosíssimo. Então você vê que os reflexos da música criada pelo Elvis são sentidos até hoje. Essa maneira de se vestir e de se comportar, ela acabou criando a imagem do rockstar, né, que foi incorporado aí por diversos outros artistas ao longo de todas essas décadas desde que o Elvis surgiu. Então, além da música, que é muito importante, tem também esse aspecto cultural, visual, né? O Elvis sempre virou um ícone visual, imitado e idolatrado até hoje por diversos artistas. Sempre tem uma menção ou outra a ele num filme, seja numa forma de uma caricatura, ou seja, numa representação mais fiel. Ele está ali presente, um impacto muito grande na indústria do entretenimento. Mesmo nos anos 70, quando muita gente quer mostrar que o Elvis estava acabado, decadente, ele seguia muito vivo, ele vendia muito bem. Talvez não da mesma forma que nos anos 50, mas ele seguia vendendo, ele seguia conquistando, ele seguia sendo imitado. Só para se ter uma ideia, no Brasil, quando alguém vendia 500 mil cópias de disco, ela era idolatrada, ela era venerada, ela tinha motivos de sobra para comemorar. Pois é, mesmo o Elvis decadente dos anos 70 raras vezes vendeu menos que 500 mil cópias. Pelo contrário, nos anos 70 ele ficou entre os 3 artistas que mais vendiam disco, disputando espaço com os Beatles e com o Elton John. Enfim, deu para entender que o Elvis foi e continua sendo importante, que ele marcou uma geração, mas foi além dessa geração. Afinal de contas, quantas pessoas têm seu rosto estampado em selos ao redor do mundo? Quantos ainda geram interesse no público mesmo depois de 40 anos de sua morte? Vendem produtos, movimentam plataformas de streaming, geram receitas astronômicas todo ano. Quantos artistas têm a sua casa como um lugar visitado, mais visitado do que muitas atrações mundiais, atrações turísticas, atrações históricas, que no caso dos Estados Unidos só perdem visitação para a Casa Branca? Quantos artistas podem ser chamados de artista do século? Melhor ainda, quantos artistas têm a sua morte negada mesmo depois de tantas evidências de que ele realmente foi? Afinal, Elvis não morreu e ele nunca vai morrer. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente fez para vocês entenderem a importância de Elvis para a cultura pop e para a música pop de maneira geral. Se gostaram, curtam, compartilhem, mandem para os amigos de vocês. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço para vocês, tchau, tchau.